Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a coleção Hyper Gojira 2000, lançada pela Bandai em 1999. Essa série ela teve 7 figuras, sendo algumas delas relançamentos. De relançamentos, teve o relançamento do segundo Gojira da Era Showa, na versão do King Kong Tai Gojira de 1962, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Teve o relançamento do segundo Gojira da Era Showa, na versão do filme Mothra Tai Gojira de 1964, que eu também já mostrei para vocês em outro vídeo. Teve o relançamento do Mecha Gojira da Era Heisei, do filme Gojira vs Mecha Gojira de 1993, que eu também já mostrei para vocês. E daí tem uma figura que é meio nova, meio relançamento, que é o Burning Gojira Meltdown, do filme Gojira vs Destoroyah de 1995. Que a escultura dele é a exata mesma escultura do Burning Gojira que eu já tinha mostrado para vocês nos vídeos anteriores. Só que a ideia é representar ele bem no momento em que ele entra em massa crítica. Então é a mesma escultura, só que ela foi refeita com um plástico vermelho semi-transparente. Não sei se no vídeo dá para ver que ele é translúcido, né? Ele é vermelho, mas a luz passa por ele, para criar esse efeito de que ele está fervendo ali por dentro. Então esse é o Burning Gojira Meltdown, que basicamente é um relançamento, mas ele é com esse efeito para parecer uma figura nova. E daí das figuras realmente inéditas lançadas nessa linha, a primeira é o Gojira Heisei, só que no design do filme Gojira de 1984, né, que é a primeira aparição do Gojira Heisei, só que ele ainda tinha um design diferente. Depois ele foi reformulado para sequências. Mas ele já tinha ali os 4 dedos voltados para frente, só que o rosto dele é um tanto diferente. Ele tem essa testa diferente, com umas sobrancelhas como se estivesse mal-humorado e esse nariz mais chato. Que dá para ver o sorrisinho dele, mas a ideia é aquela de sempre, reproduzir em detalhes o traje lá do filme, aqui no caso do filme de 1984. Tem um pouquinho das rugas ali no pescoço, né, onde fica a cara do Sweet Hector, tem todos os detalhes da escama, aqui o acumulado das coxas, essa cauda dele tem um movimento legal, né, como se ele estivesse serpenteando a cauda, mexendo tipo um gato quando está nervoso. Aqui tem todos os detalhes da escama ali, as juntas ali das pernas, da coxa ali na virilha, o acúmulo aqui perto do pescoço, as orelhinhas dele ali, e de pintura, né, ele tem os olhos pintados ali, não sei se você consegue ver o globo ocular dele ali, e a parte aqui das placas dorsais. E ele é feito de umas 8 peças, né? O corpo e as pernas é inteiro, cada um dos antebraços é uma peça diferente, a cabeça é uma outra peça, a cauda é uma peça separada e as placas dorsais são aquilo, né? Cada uma das fileiras é uma peça diferente, as 3 se encaixam e são introduzidas aqui nesse orifício que ele tem nas costas. Em 1999, o filme que estava sendo exibido no cinema naquele ano era Gojira 2000 Millennium. Então as 2 figuras restantes que foram lançadas nessa linha são relacionadas a esse filme. A primeira delas é o Gojira da Era Millennium. O personagem ele ganhou todo um design novo para esse novo filme, e o design é todo baseado na ideia dele ser todo pontiagudo e cortante, como se a pele dele fosse algo desconfortável, né, de se tocar. Então o design dele foi todo repensado para ter essa aparência de algo pontiagudo, cortante, desconfortável. Ele voltou a ter 4 dedos com um polegar, nessa versão da Era Millennium. As mãos deles ali tem umas garras mais pontiagudas, todo o corpo dele tem essa textura que dá essa sensação de não ser algo agradável. A cauda dele é mais fina do que era a versão da Era Heisei. O rosto dele ele tem um novo formato, né? Ele tem esse pescoço mais fundo aqui, um triângulo. Bom, na figura ela segue aquela lógica de tentar reproduzir os detalhes do traje, né? Ele tem esse design diferente, que o nariz é mais fino, com os dentes mais pontiagudos, mais para fora. A boca dele abre mais também, que é um detalhe diferente em relação aos trajes dos filmes anteriores. Essa orelha dele também é meio pontiaguda. Ele é todo nessa ideia de dar um efeito de parece que o corpo dele são várias lâminas. E as placas dorsais também são muito mais complexas, né? Tem essa placa mais central aqui, que é um pontiagudo, que em vez de ser para trás é mais para frente. É como se as placas deles crescessem de uma forma toda irregular. E como no traje do filme tinha essa complexidade maior, nas placas dorsais aqui o boneco também tem, né? O corpo dele e as pernas é uma peça só,
Cada um dos braços é uma peça separada, a cabeça é uma outra peça, a cauda também, só que as placas dorsais têm uma montagem mais complexa. Essa parte central aqui são 5 linhas de placas dorsais que são unidas e encaixam no orifício nas costas. Aqui atrás do pescoço são mais 3 peças diferentes que se juntam e mais 3 peças diferentes para formar essa parte das placas dorsais aqui na cauda, para conseguir esse efeito que reproduz essas placas que crescem de uma forma que parece meio irregular aqui do Godzilla da Era Milênio. Bom, e além dele, a última figura lançada nessa série foi o Orga, que é o vilão do filme. Basicamente a ideia é: e se os extraterrestres do filme Independence Day regenerassem seus corpos usando o DNA do Godzilla? Então é esse monstro que remete a um disco voador aqui, o corpo dele, e remete um pouco ao design dos alienígenas do Independence Day, né, que é o filme que o Roland Emmerich, o diretor do filme Godzilla de 1998, tinha dirigido antes de dirigir o Godzilla. Então é meio que uma resposta ao Godzilla de 1998. Então esse monstro que mistura, que parece uma versão corrompida, deteriorada desses ETs do Independence Day, né? E o Org é todo esse monstro irregular aqui. As costas dele e a cauda é uma peça só. Essa parte aqui do abdômen aqui, as pernas, é uma outra peça. Cada um dos braços é uma peça diferente. Só que cada um desses 2 dedos grandes aqui também é uma peça diferente. E ele reproduz, né, o design do filme. E esse design que ele é uma coisa meio nojenta, meio irregular aqui, assimétrica. Ele tem tipo umas nadadeiras de peixe aqui, mas elas são assimétricas. A cauda também parece uma criatura que é para ser meio aquática, mas é irregular. Essas pernas com essas rugas aqui. A cara dele, olha só que feio. Esse cara também é irregular, os dentes dele ali, as gengivas são assimétricas, né? Tem toda essa questão dessas musculaturas nojentas aqui, o peito aqui também com essas rugas, e nas costas aqui que ele tem também toda essa questão assimétrica aqui. Um corpo que cresce muito de forma irregular, assim, meio que remetendo a ideia de um tipo de tumor. E ele tem esse orifício aqui do lado, né, que é onde ele dispara a energia, que é o resquício do canhão do disco voador, em que os extraterrestres que absorveram ali o DNA do Godzilla estavam usando ali como carapaça para sobreviver. Então é um bicho bem feio, mas é feio igual ele é feio no filme. Então nesse sentido é um feio bonito, assim. E de cor, a única pintura que ele tem são os olhos, né? São aqueles olhos brancos, sem pupila. E ele tem essa postura que também imita, né, a postura do filme quando ele estivesse meio rastejando, se apoiando com os punhos fechados, meio um gorila andando. Uma criatura que ainda não sabe ficar com a coluna ereta, ainda num estágio de desenvolvimento incompleto. E estas foram as figuras lançadas na linha Hyper Godzilla 2000 de 1999. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem não gostou pode apertar no não gostei. Convido para seguir para receber as notificações dos próximos vídeos. E obrigado e até o próximo vídeo.